O Brasil ocupa as últimas posições no ranking do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes de 2015, o PISA, que analisa 3 áreas em 70 países. Em leitura, ocupamos a posição de número 59, em matemática, a posição de número 66 e ciências, 63. No Rio em Foco de hoje, vamos falar do desafio de melhorar a qualidade da nossa educação. Vem com a gente. O Rio em Foco recebe a diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais, Cláudia Costin, e o presidente da Associação Brasileira de Educação, Paulo Alcântara. A educação é um direito garantido pela Constituição de 1988. É dever do Estado e da família promover e incentivá-la com a colaboração da sociedade, visando o desenvolvimento e preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o mercado de trabalho. Apesar dos avanços nas políticas educacionais, cerca de 2,5 milhões de crianças ainda estão fora da escola. E desse total, 600 mil estão na faixa dos 4 a 5 anos de idade. Quem explica isso pra gente é a presidente executiva do movimento Todos pela Educação. Vamos ver. A gente ainda tem 600 mil crianças de 4 e 5 anos fora da escola. Essas são crianças que são as mais pobres, as que moram nos lugares mais remotos e muitas delas que têm algum tipo de deficiência. Então a gente tem que imaginar que essas são as crianças que mais precisam do poder público para poder superar essa condição de exclusão e pobreza. E são as que não estão sendo atendidas pelo poder público. Então a gente tem que ter estratégias diferenciadas para elas. Busca ativa, ter um bom diagnóstico do porquê cada uma delas está fora da escola e ter uma resposta de política em relação a isso. Como essas reformas que a gente está vendo serem discutidas em Brasília, né, tanto a do ensino médio quanto a reforma da Base Nacional Comum Curricular, podem ajudar nessa questão da qualidade da educação, que é o grande foco hoje? Bom, em primeiro lugar, há uma série de discussões que já vêm de algum tempo. Primeiro, em garantir a universalização do acesso do ensino fundamental. E isso vem em curso e um esforço muito grande foi feito nos últimos anos. Mais recentemente, essa lei que definiu que as crianças de 4 e 5 anos deveriam estar, até 2016, todas na escola. E isso foi expandido o acesso, sem dúvida, mas falta ainda, como foi mostrado, muitas crianças. Mas o grande problema do Brasil é que as crianças que estão na escola não estão aprendendo. E foi isso que o dado do PISA, que é um teste que é aplicado para jovens de 15 anos, mostrou nos últimos lugares entre 70 países. É muito triste. O fato de já ter uma avaliação é importante, né? Quer dizer, a gente já consegue medir qual o tamanho do nosso problema. Mas como é que a gente faz para trabalhar justamente essa questão da aprendizagem? Eu acho que a gente tem que começar trabalhando no ensino. É absolutamente fundamental que nós nos preocupemos com as metodologias de ensino que estão sendo adotadas e com alguns conceitos que outros países já implantaram há muitos anos e nós ainda não conseguimos fazer. Um exemplo que eu acho muito bom disso é o Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, o STEAM, que é feito nos Estados Unidos, no Reino Unido, e que promove uma quebra dos conteúdos de maneira que isso crie estímulos à aprendizagem muito interessantes. Eu dou um exemplo que eu gosto, que é recorrente, eu gosto de dar muito esse exemplo. Quando você chega nos programas, no noticiário da noite, você tem 30 milhões de pessoas assistindo aquele noticiário e quando começa a chamada Garota do Tempo a apresentar a previsão meteorológica, ela fala em isobáricas, fala em variações de temperatura e a grande maioria da população não entende o que ela está falando. É absolutamente necessário que a gente quebre os conteúdos de maneira que nós deixemos de lado aquela divisão que nós tínhamos anteriormente. No ensino médio, por exemplo, você não fala mais em física, você fala em fenômenos de energia, em fenômenos térmicos, e essas coisas envolvem a mecânica, a eletricidade, etc. Nós não conseguimos quebrar isso no Brasil. Nós continuamos com o ensino
aliás, uma professora, se não me engano, da Universidade Federal de Santa Catarina, definiu muito bem. A educação brasileira é constituída por professores do século XX que ensinam conteúdos do século XIX, alunos do século XXI. Acho que esse é o grande problema que nós temos. E aí é que entra a questão da discussão da base. Quer dizer, eu acho que um grande avanço que nós tivemos, e que foi um avanço interessante, até histórico, porque passou por diferentes governos, 5 ministros da educação discutiram a base, secretários de educação de governos diferentes, professores, foi uma discussão muito grande para chegar na entrega da Base Nacional Comum Curricular, né, que era uma exigência da Constituição, que a gente definisse claramente o que o Brasil considera importante que todas as crianças aprendam, que competência eles precisam desenvolver. E finalmente foi entregue ao Conselho Nacional de Educação, que agora está finalizando sua análise para, quem sabe, a gente poder começar o ano de 2019, não só com essa base, mas com os currículos locais também, estaduais e municipais, e com a base referente ao ensino médio, que ainda não foi finalizada. Né? Agora, há uma preocupação muito grande nessa questão da qualidade. A gente sabe que dentro das redes você tem uma desigualdade muito grande, inclusive dos locais, de como essa educação está sendo feita na prática, né? Desde o acesso das crianças à escola, a própria permanência delas, a evasão ainda é muito grande no Brasil. Então, são problemas que se desdobram na prática e que são desafios também para o professor, para aquele que está na ponta. Como é que a gente ajuda, através das políticas públicas, a dar instrumentos a esse professor para que ele, de fato, faça essa educação acontecer? Essa é a questão chave. O que mais conta em educação é o professor. Se você realmente quer que o aluno aprenda, é importante rever os currículos das faculdades de educação, que estão enfatizando os fundamentos da educação, uma ênfase muito grande em sociologia da educação, filosofia da educação, história da educação, que deve ser ensinada naturalmente, mas muito menos ênfase em preparar para uma profissão. Eu às vezes faço uma metáfora com o ensino de medicina. Imagine se alguém prepara um médico discutindo só ou, sobretudo, história da medicina, filosofia da medicina e sociologia da medicina, e coloca um paciente na frente dele. Infelizmente, a gente faz isso. E, além do currículo da Faculdade da Educação, nós temos que dar instrumentos de apoio. Um professor de física ou um professor de ciências no Fundamental 2, ele precisa ter um laboratório equipado. Um professor que vai trabalhar a leitura, né, nós tiramos 59º lugar entre 70 países, ele tem que ter uma sala de leitura, uma biblioteca escolar bem servida com livros atualizados, tanto da literatura brasileira quanto de literatura internacional. Então, instrumentos de apoio ao professor são fundamentais. Agora, além disso, é preciso lembrar que nós temos, como a Cláudia falou muito bem, é preciso que nós ensinemos o professor a ensinar. E, para isso, a prática pedagógica é fundamental. E a prática pedagógica, no nosso curso de licenciatura, ela ocupa uma parte ínfima do currículo total, em percentual. Isso é muito grave. Agora, há uma questão que antecede a todas essas, que está muito ligada à logística e à infraestrutura das escolas. Quer dizer, nós pensamos em tecnologias educacionais, pensamos em novas modalidades de ensino, em novas práticas pedagógicas, mas ainda temos uma apreciável quantidade de municípios onde as escolas não têm, por exemplo, água e saneamento básico e luz. São questões que nós não conseguimos resolver. Quer dizer, a educação não pode ser pensada só na sala de aula. Ela tem que ser pensada também na infraestrutura que nós oferecemos para que o que acontece na sala de aula seja real. De nada adianta você ter um laboratório de física numa escola ou de ciências, de biologia, por exemplo, se você não tem os recursos de água para garantir o funcionamento daquele laboratório. Eu acho que essa é uma questão crítica. E que aí não é uma questão que só a educação possa resolver. Você tem que trabalhar outras secretarias e uma multidisciplinaridade. É por isso que a educação é transversal a todas as secretarias. Há muitos países que não têm o Ministério da Educação por causa disso.
porque essa transversalidade pelos vários ministérios é fundamental para que se tenha uma política educacional. Agora, a Base Nacional Curricular, eu acho que é importante pensar no seguinte: ela, quando há muitos anos atrás foram criados os currículos mínimos, eles tinham um certo objetivo, que era garantir um mínimo de conteúdos em cada disciplina. A base curricular comum, ela não é um currículo mínimo. Ela, conceitualmente, é uma coisa inteiramente diferente. A gente vai explicar um pouquinho mais sobre a Base Nacional Comum Curricular no próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntos.